Eu escrevi um texto muito bacana dizendo: não declare sem antes ler isto. Muita gente leu, gostou e mandou muito recado para mim. Mas eu sei que tem muita gente que não tem tempo para ler. Então, assista a esse vídeo que eu vou fazer uma síntese do que eu escrevi, mas que é muito importante para você que vai declarar, mas tomar as precauções antes. Olha só, a mordida do leão acontece antes da sua declaração. E eu escolhi 3 itens muito corriqueiros que acontece muito. As pessoas declaram o imposto de renda e depois começam a chorar. Não sabe o que aconteceu. Por isso, as suas precauções. O que você tem que resolver antes de declarar, tá ok? Veja, esses itens, olha, pensão alimentícia, rendimento do trabalho de autônomo, aluguel, são os 3 itens que mais levam a pessoa à malha fina. Então, preste atenção. Antes de tudo, eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. Antes de declarar, visite lá o site de atendimento digital da Receita Federal do Brasil, conhecido como ECAC, e veja a sua situação fiscal. Consulte a sua situação fiscal, porque vá que você ainda tem pendências anteriores. Tá lá, certinho? É o seu correio, né, digital na relação com a Receita Federal. Com o seu CPF, você fica sabendo se você tem alguma pendência anterior. Se tiver, resolva primeiro antes de fazer a sua declaração deste ano, tá ok? Esse é o primeiro procedimento. Bom, outro ponto importante é isso aqui. No passado era muito comum a pessoa deixar para declarar o seu aluguel que recebeu todos os meses só lá na declaração. Dá para fazer isso hoje? De jeito nenhum. Quero deixar bem claro de que imposto de renda da pessoa física se faz com base no regime de caixa em base mensal. O que quer dizer? Que regime de caixa quer dizer que o fato gerador do imposto é quando a pessoa recebe e tem que ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte. Daí, regime de caixa em base mensal. Que poderá acontecer na forma de retenção ou carnê-leão. Então veja que eu estou falando de declaração de imposto de renda da pessoa física, ou legislação de imposto de renda da pessoa física, certo? Então, uma das duas modalidades, se o rendimento é tributável. Veja, retenção. Retenção é quando tem uma fonte pagadora. Fonte pagadora é quem o fisco pode confiar o desconto do imposto e recolhimento, como é o caso do patrão. Está aqui o empregado José. Ele trabalha nessa empresa que é uma pessoa jurídica. Imagine, pela lógica, se o José, João, Roberto e tantas outras pessoas, milhões de pessoas, tivessem que, numa só regra, receber, calcular e recolher. E se essas pessoas não recolhem, é fácil o fisco sair atrás de cada um? Não. Por isso, a legislação tributária procura o caminho mais inteligente sempre. Então aqui, o mais inteligente é o que? Nomear por força de lei de que, empresa, você é uma pessoa jurídica, você tem um CNPJ cadastrado aqui na Receita Federal. Então você é a fonte pagadora, então você agora é responsável de descontar o imposto de renda do José, que é uma pessoa física, e recolhê-lo. Então, sempre que tem uma pessoa jurídica pagando a renda de uma pessoa física e essa renda é tributável, aquela pessoa jurídica, é fonte pagadora, está obrigada a reter e recolher. Então isso é retenção. Entendido aí? Agora, quando é carnê-leão? É o contrário. Carnê-leão é quando não existe uma fonte pagadora. Por exemplo, o José é uma pessoa física, tá vendo? O médico é uma pessoa física também. Tá vendo que há uma relação entre duas pessoas físicas aí? O José foi fazer uma consulta e pagou o honorário do médico. Bom, aqui não tem fonte pagadora para o fisco confiar. Só que o honorário que o médico recebe é um rendimento tributável. Em sendo rendimento tributável, poderia ele ir acumulando esse valor e só declarar e pagar na época da declaração? Não dá mais. Desde exercício financeiro 2016, ano calendário 2015,
A regra mudou, né? Passou a ser obrigatório o que? Regime de caixa em base mensal. Então, nesse caso aqui, o próprio médico deve calcular o seu imposto de renda e pagar. A essa figura em que não há retenção, não há desconto, e o próprio contribuinte, pessoa física, calcula e recolhe, denomina-se carnê-leão. Certo aí? Agora, é muito importante esse médico e qualquer outra pessoa física que receba uma renda tributável de outra pessoa física, saiba que para fazer esse cálculo e recolhimento, basta jogar lá no Google o nome Carnê-Leão. Pronto. Vai lá para o site da Receita Federal, onde tem os programas. Então o Google já te lança para cá, ó. Programa de Carnê-Leão. Então você entra lá no programa de Carnê-Leão e alimenta, informando, no caso, o médico. Certo aí? O médico vai lá e joga a sua renda. E as demais informações que ele pede. Certo aí? Quem pagou, essas coisas. Mesmo porque, lembre-se que o médico, o advogado, já tem 3 anos, né, que a regra mudou para eles. Eles têm que estar fazendo o quê? Uma relação de seus clientes individualizado, CPF ou CNPJ, a quem ele prestou serviço e tem que informar isso. Né? Mas então veja, ele baixa aqui o programa do Carnê-Leão, informa o valor que recebeu e o sistema vai fazer o cálculo do imposto de renda e já fornece o DARF pronto para ele recolher. Agora, cuidado. O Carnê-Leão, uma vez que você baixa o programa, né, e começa a informar, aí você diz, espera aí, mas ele não calculou o imposto. Não, mas ele vai dizer. Porque tem o seguinte, tem aquele procedimento de cálculo do imposto, você pega o rendimento, faz as deduções, né, chega à base de cálculo. Se essa base de cálculo for de valor até R$ 1.903,98, não vai ter incidência do imposto. Nem por isso eu vou dizer que esse rendimento é isento. Veja, a modalidade honorário médico é um rendimento tributável. Quando ele leva para o cálculo mensal no Carnê-Leão, não chegou a ter valor a recolher, porque está no limite de não tributação da tabela. Mas esse médico deverá, na época da declaração, informar esse valor e oferecer a tributação. Entendido aí? Muito bem. Outro detalhe importante. De repente, esse médico aqui começou a trabalhar em abril. Certo aí? Então, no mês de abril, ele vai fazer o cálculo do Carnê-Leão. Baixou o programa. Mas antes de calcular o mês de abril, vai informar janeiro, fevereiro e março zerado. Porque o sistema é uma coisa automática. Então você tem que chegar lá e falar janeiro, 0, fevereiro, 0, março, 0. Pronto, eu quero que calcule o abril. Tá certo? Por quê? Porque quando chega a época da declaração do imposto de renda, esse médico aqui vai ter que importar o seu Carnê-Leão para dentro da sua declaração. Aí quando importa, na declaração tem que aparecer informações mês a mês. Então, não pode ser só o mês de abril para diante. Então, tem que informar os 12 meses, os meses que não teve cálculo, informar zerado. Entendido aí? Beleza. Então, veja aqui, né, uma pessoa física, todo final do mês, vai ter que ter, se o rendimento é tributável, vai ter um imposto de renda a ser recolhido até o último dia útil. Se for retenção, o patrão é quem recolhe. Se for Carnê-Leão, a própria pessoa calcula e recolhe até o último dia do mês seguinte. E lembrando que o Carnê-Leão tem um programa da Receita Federal onde você vai informar sua renda e demais dados e o sistema calcula e te dá prontinho o DARF para recolher. Entendido aí? Outro detalhe importante. Se você não recolher no prazo, vai passar a incidir juro. Certo aí? E aí, mas como é que eu calculo? Bom, aí você vai ter que baixar outro programa chamado Sicalc Web. E lá você vai informar esse seu DARF e o sistema diz que dia você quer recolher. E aí você informa e o sistema já calcula juro e multa para que você recolha. Entendido aí? Uma observação importante, ó.
eu falei aqui do Carnê-Leão e da retenção, né? E no passado, então, era comum as pessoas não fazerem o Carnê-Leão e deixar para fazer na declaração. Isso não dá mais, eu repito, certo? Então, se hoje, de repente, você vai declarar, estamos já no início de 2019, já a Receita Federal vai liberar o programa de declaração de imposto de renda, certo? Antes de você declarar, alimentar a declaração, verifique se você não tem que calcular o Carnê-Leão antes, porque se tiver, a minha orientação é, vá lá, ainda que dê trabalho, pegue o de janeiro, volte lá para o programa de Carnê-Leão de 2018, certo? De janeiro, citando o mesmo exemplo do médico, ele tem vários clientes, não tem? Então, naquele mês lá, ele vai informar todos os recebimentos de honorário e jogar lá no programa. E calcula. Como ele não recolheu, vai ter que jogar no outro programa, Sicalc, e calcular o juro e multa para recolher. Vai ter que fazer o de janeiro, de fevereiro até dezembro. Depois de feito esse recolhimento, é que preenche a declaração e apresente ao fisco. E na hora de declarar, é só importar o programa de Carnê-Leão para dentro da sua declaração, como já falarei. Certo aí? Que ele já leva tudo. Certo? Por que eu estou te esclarecendo isso? Porque se você não fizer, se você não voltar lá atrás, janeiro, fevereiro, março, e fazer o que eu disse aqui e deixar, né, como, dar uma de migué, como se diz, né? De chegar lá na declaração e informar tudo de uma só vez. Só que quando você vai declarar, o sistema abre lá, né, rendimento recebido de pessoa física. E ele te abre lá janeiro, fevereiro, março, você tem que informar mês por mês. E aí, o que vai acontecer? Vai ser o sistema de declaração do imposto de renda que vai calcular o seu Carnê-Leão atrasado com juros e multas. Só que tem um detalhe. Além de juros e multas que já incidem normalmente, se deixar para fazer isso na declaração, ainda vai incidir mais uma multa de 50% sobre o valor total. O que eu disse? Se você não fizer o seu Carnê-Leão mês a mês e deixar para fazê-lo na declaração, como se fazia até 2014, ano calendário 2014, exercício financeiro 2015, o que vai acontecer? Vai acontecer que o sistema vai calcular o seu Carnê-Leão, tudo aqui na declaração, porque você vai informar mês a mês, né? Vai te cobrar os mesmos juros, só que juros e multas, só que vai lhe aplicar uma multa de mais 50%. Fuja disso. Daí, a parte mais importante desse vídeo, a orientação no sentido de que volte lá, ainda que dê trabalho, e faça mês a mês. Certo aí? Entendido aí? Muito bem. Raciocine aqui no caso do José. O José é um empregado dessa empresa, não é isso? Todo mês teve o quê? Retenção até dezembro. A empresa recolheu. Entendido aí? Agora, preste bem atenção numa coisa interessante. Ó. A empresa, como fonte pagadora, ela tem duas obrigações acessórias. No direito tributário, a obrigação principal é calcular e recolher o imposto, o tributo. Certo aí? Obrigações acessórias são as demais obrigações previstas em lei tributária. Por exemplo, declarar imposto de renda é uma obrigação acessória. Então, essa pessoa jurídica tem duas obrigações acessórias importantes. Quer ver? Pegando o José como exemplo. Ele pagou o salário de José de janeiro a dezembro. Todo mês reteve imposto e recolheu, não foi? Aí ele tem que preencher a DIF, Declaração de Imposto Retido na Fonte. E dedurar o José, informando aqui detalhadamente quanto foi o salário de José em janeiro, quanto que foi descontado dele de pensão, quanto que foi descontado de imposto de renda, quais outros descontos teve, quais outros rendimentos que José teve detalhadamente. Mês a mês e o consolidado do ano. E vai informar essa DIF a quem? A Receita Federal do Brasil até 28 de fevereiro. Certo aí? Uma cópia da DIF, que tem um outro formato, se chama informe de rendimento.
Então a empresa vai apresentar o informe de rendimento um pouco antes, até dia 31 de janeiro, a quem? Ao José, ao empregado. Então você está vendo que a empresa, a fonte pagadora, dedura a Receita Federal a quem ela pagou e apresenta ao José, que teve a renda, o informe de rendimento do José. É muito importante que o José, na hora de declarar imposto de renda da pessoa física, ele declare a sua renda com base no rendimento, no informe de rendimento. Por quê? Porque quando o José apresentar a declaração do imposto de renda até 30 de abril, a Receita Federal vai cruzar as informações da DIF que a empresa dedurou o José à Receita Federal com a declaração do José. Tá vendo que legal? Agora vamos falar da declaração. A declaração tem 3 partes no meu entendimento: origens, aplicações e cálculo. Como assim? Eu sempre digo o seguinte, ó, não há aplicação sem origem correspondente. Como assim? Se você tem R$1 milhão na conta corrente, no seu caixa, comprou carro, comprou imóvel, bens, você tem R$1 milhão, você tem que justificar a origem desse 1 milhão. Só é deputado, alguns deputados que guardam dinheiro em apartamento é que não tem como ficar justificando a origem. Mas você tem que informar o fisco. Então veja que na declaração de imposto de renda nós temos aplicações, que é a declaração de bens e de pagamento. Aquilo que você gastou. Certo aí? Se você gastou 1 milhão, você vai ter que justificar a origem de pelo menos 1 milhão ou mais. Se for menos, esse algoritmo não fecha, você vai para a malha fina e o fisco vai querer que você esclareça muito mais alguma coisa. Mais detalhe. O que é malha fina? Malha fina é a pessoa que apresentou a declaração com alguma inconsistência e o fisco quer que essa pessoa esclareça. Se é que tem esclarecimento. Certo aí? A maioria dos casos tem, outros não. Você vai ver que tem muitos casos aqui que ingenuamente a pessoa cai na malha. Tá? Então, olha só. Aplicações, declaração de bens e pagamento. Então, imóvel, dinheiro em conta corrente, dinheiro aplicado, gastou cartão de crédito, tudo isso é aplicação. Certo? E as origens? As origens se dividem em rendimentos tributáveis, rendimento tributáveis exclusivamente na fonte, também chamado rendimento com tributação definitiva. E rendimento isento. Então, por exemplo, salário é um rendimento tributável. 13º salário é um rendimento tributável definitivamente. O que foi tributado morre por ali. Certo? Aplicação financeira, rendimento tributável. Aplicação em caderneta de poupança, rendimento isento. Deu para entender rapidamente? Muito bem. Então, esses são os rendimentos que tem que ser declarado, a parte mais importante de uma declaração. Agora, de repente você comprou um carro pegando dinheiro emprestado de alguém ou do banco, aí você vai informar a dívida. Ó. Você gastou 20 mil comprando um carro? Está aqui, estou devendo ao banco 20 mil. Pronto. A sua aplicação está justificada pela origem. Nos anos posteriores, você vai ter que ganhar dinheiro, você vai ter que dizer a renda que você teve para pagar o banco. Certo aí? Beleza. Então, veja que não há aplicação sem origem correspondente. Agora vamos ao José. O José teve salário como rendimento tributável todo mês. E aqui no informe de rendimento foi dito quanto que o José ganhou no ano de salário. Aí o José vai chegar aqui na declaração e dizer, olha, salário é rendimento tributável conforme a lei. O novo regulamento do imposto de renda, decreto 9.580. Certo aí? Muito bem. E esse rendimento tributável aqui, tá? Funciona assim. Ele é tributável em regime de caixa em base mensal. Então, todo mês, obrigatoriamente, teve que ser retido. Certo aí? Muito bem. Agora, para o José, isso é só uma antecipação.
Porque ele deve declarar ao fisco e saber quanto que ele deve no ano. Então, esse rendimento total, que aparece aqui no comprovante de rendimento, olha, o José vai informar aqui como origens, digamos que ele ganha 10 mil por mês, então, durante um ano são o quê? 120 mil, certo aí? E ele traz para cá, certo? E essa parte aqui tem que vir aqui para o cálculo do imposto de renda. Ele traz o rendimento tributável, tá vendo? Aí pode fazer as deduções. Que deduções? Né? A primeira dedução é isso aqui, ó, pensão que ele pagou todo mês. Pensão que ele pagou todo mês, ele não pagou o imposto, porque quem tem que pagar o imposto é quem está recebendo. Já volto a falar do assunto, que é muito importante. Certo? Tá. Então, se deduz aqui a pensão, INSS, previdência privada, despesa médica, uma série de despesas dedutíveis. Aí vou encontrar a base de cálculo, aplico a alíquota da tabela, que vai de 7,5% a 27,5%, encontro um total, subtrai parcela a deduzir lá da tabela, encontro o imposto de renda devido por José. É muito importante você saber esse valor. Certo? E aí subtrai o imposto de renda retido na fonte, tudo que foi retido mês a mês, que está aqui no comprovante de rendimento. Certo aí? E se ele teve carnê-leão, no caso não teve, mas se ele tivesse tido, também abateria aqui o imposto de renda do carnê-leão. E aí vai ter um imposto de renda a restituir ou a pagar. Ou seja, se ele antecipou a mais, ele vai ter imposto a restituir. Se ele antecipou a menos, ele vai ter um imposto a pagar, é a regra do imposto de renda. Tá? Mas o que eu quero que você entenda, sem querer alongar muito aqui, é no seguinte, que se você, né, declarar em atraso, vai ter multa. De quanto? 1% do imposto de renda devido. Aí você diz, mas qual imposto? É 1% sobre esse valor? Você gostaria que fosse, mas não é. É 1% sobre esse total do imposto que o José deve. Certo aí? Limitado em 20%. Então 1% é um mês de atraso. Se ele atrasou 10 meses, são 10%. Se ele atrasou 20 meses, são 20%. Se ele atrasou 25 meses, são 20%, porque esse é o teto. Tá ok? É 1% ao mês, limitado em 20% do imposto. Tá ok? Agora, você, peraí, mas e se a pessoa tem imposto a restituir? Aí é que tá. O cálculo é o mesmo. Certinho? Só que o fisco não é bobo, já vai descontar a multa do imposto a restituir. Beleza? É assim que se paga. Tá? Agora, o imposto é calculado sempre, aliás, a multa é calculada sempre o total do imposto do ano, antes de abater a antecipação de retenção na fonte e o carnê-leão. Beleza? Muito bem. Lembrando também que se esse valor de 1% sobre o imposto devido é baixo, né? Qual será a multa? A multa mínima é de R$ 165,74. Se esse 1% aqui dá R$100, você vai pagar R$ 165,74. Esse percentual já vem há muito tempo assim. Tá ok? Muito bem. Outro ponto importante. Veja, às vezes a pessoa diz, não, mas eu vou ficar aqui caladinho, que o fisco talvez nem está sabendo que eu ganhei dinheiro. Olha, acabou esse negócio. Tá? Quem faz os meus cursos de imposto de renda, o meu curso de contabilidade, imposto de renda da pessoa jurídica, lucro presumido, lucro real, Simples Nacional, sabe que existe uma figura chamada SPED, onde é o Sistema Público de Escrituração Digital. É o Big Brother, que o fisco está de olho em tudo e amarra tudo. Então, veja que hoje, tá, não vale a pena, nunca valeu a pena o crime, porque só negar é crime, certo? E aí, nós como profissionais, né, procuramos orientar os clientes no sentido de que, olha, não fique fugindo do fisco. O que deve, pague. Veja, para o fisco tem o seguinte, ó. Alguém pagou. Alguém recebeu. Esse que recebeu aqui deve imposto. Esse que pagou vai dedurar. E eu, fisco, fico sabendo de tudo. Então, se essa pessoa que recebeu aqui finge que não recebeu, omite, é besteira. Porque
pode chegar o caso do fisco ter que aplicar, né, a lei de crime de ordem tributária. Certo? Muito bem. Então, nós temos uma lei lá de 1990, né, que trata do crime de ordem tributária. E aí, a multa, nesse caso, pode chegar de 20% a 150%, além de uma reclusão de 2 a 5 anos, dependendo se o fisco avalie e informe a Procuradoria de que houve a intenção de sonegar. Certo? Então são coisas importantes que você tem que estar muito atento, porque, olha só, de repente a pessoa deixa de declarar, né, uma renda. Aí você tem que saber o seguinte, que o fisco não é bobo. Por exemplo, banco tem que informar à Receita Federal toda a movimentação financeira de pessoa física e pessoa jurídica. Então veja que a primeira coisa que o banco pede na hora que você abre uma conta é a sua CPF. Porque ele vai informar a Receita Federal. Toda a sua movimentação. Entendido aí? Esse é um ponto importante. Certo? E outra. Cartório. Cartório informa a Receita Federal as movimentações de compra e venda de imóveis. Imobiliária tem que informar a Receita Federal as transações de compra e venda de imóveis que transitaram ali na imobiliária e as transações de aluguel que transitou pela imobiliária. São, né, obrigações acessórias que o fisco vai criando. Certo aí? Daí, assim por diante, você encontra, né, todo tipo de obrigações acessórias que o fisco tem a faca e o queijo para cruzar. Tá ok? Então, não vale a pena ficar omitindo. Se você não sabe fazer a declaração, não tem essa habilidade, contrate um contador que vale a pena. O contador é o profissional que está calejado em ficar fazendo esses cálculos, né, nessa época de declaração principalmente, e te dar consultoria durante o ano. Tá ok? Eu quero sempre lembrar que o meu curso de imposto de renda da pessoa física não é um curso que tende a simplesmente ensinar só a declaração. Não, ele ensina a legislação tributária ao longo do ano. Porque é aqui que você tem que saber aplicar. Por isso é que hoje, quando você compra o meu curso de imposto de renda, você tem o quê? 365 dias de acesso para se ter essas informações no cotidiano. Tem dúvida, chega lá. Então, essa é a ideia. Certo? Muito bem. Então, vamos finalizar aqui no seguinte. Veja, a questão da pensão. Quer ver? Se você é pai, se você é mãe, né, que paga a pensão do seu salário, certamente você informou à empresa, né, a quem que você está pagando a sua pensão. Porque pode ser pago diretamente ao filho, ao CPF dele ou dela, né, ou ao responsável, cônjuge, ex-cônjuge responsável. Certo aí? Isso é muito importante, porque você vai informar isso na DIF, ó. Percebeu? Então essa decisão tem que ser já antes, quando você está recebendo a renda. Antes que a empresa apresente a DIF. Certo? Por quê? Porque a renda de pensão é um rendimento tributável recebido de uma pessoa física. Então, veja que quando essa pensão vai lá para a pessoa física que está recebendo, seja, né, o filho ou a responsável, esse pagamento está sendo feito àquela pessoa física. Se essa pessoa física está recebendo de outra pessoa física, isso está sujeito ao Carnê-Leão. Certo aí? Então esse rendimento, mês a mês, tem que ser jogado no programa de Carnê-Leão. Tá? A orientação é a mesma. Você, poxa, Roberto, eu não sabia disso, eu estou sabendo agora, como é que eu faço com relação a 2018? Voltar lá para janeiro, baixar o programa primeiro, Carnê-Leão 2018, alimentar o mês de janeiro e calcular o DARF. Fazer um mês de fevereiro até dezembro. E como está atrasado, pegar a informação desses DARF e jogar onde? No Cicalc Web para calcular os juros, certo? E recolha esses valores, certinho?
e vá lá fazer a sua declaração do imposto de renda. A sua declaração do imposto de renda, que eu digo, o do filho, claro, ele é pequenininho, então o responsável faz, mas em nome dele, no CPF dele, é a declaração daquela pessoa, tá? Ou então, o responsável ou a responsável coloca o quê? Na sua declaração. Aí vai se juntar com a sua renda para oferecer a tributação, certo aí? Muito bem. E aí, então, o que acontece? Quando você traz para a declaração, como é um rendimento tributável, aqui no campo rendimento tributável, você deve importar o programa de Carnê-Leão. Ele já traz tudo pronto e joga lá dentro dos rendimentos tributáveis a renda de janeiro, fevereiro, março até dezembro e o que houve de imposto retido na fonte, e a Receita Federal vai cruzar e saber que você já recolheu, certo? E de repente, conforme as despesas que você apresente aqui, pode ser que tenha imposto a restituir, mas recolha. Deu para entender o raciocínio? Por isso, não declare seu imposto de renda sem antes assistir a este vídeo de alerta. Beleza? Até a próxima!